noite, tudo bem? Pronto? Boa! Ficou alto agora o microfone, né? Ficou. Tá escutando bem? Olá, aí, olá. Sim. Vou tirar esse aí, não funciona. Pode tirar? Não, esse daqui. Ah, esse daqui. É, que tá te atrapalhando aí. Pronto. Agora sim, estou escutando aí o som bem sim, alto. né? Mas Tá, enfim, de às vezes fora, é bom. né? Tá... Pode ser. Pode ser que baixou esse daqui. É. Agora tivemos Já vai, gente. imprevisto. Só um Aqui, minutinho aqui. não. Caiu aqui o microfone, uma base e quebrou. Mas a gente dá um jeito outro dia. Bom, Mary. Olá. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada. Psicóloga. Por fim, uma psicóloga nessa mesa, né? A ver se ajuda esse rapaz. Se melhora essa situação. Eu pedi por você várias vezes, até que ele aceitou, né? Ele estava com uma negação. Depois vamos falar da negação dele. Sim. E eu falei, precisamos de uma psicóloga na mesa para falar das questões das pessoas, do dia a dia, né? Aí ele falou, e aqui está, graças a Deus. Nunca falaria isso, que eu acho excepcional. Uma psicóloga. Negação, se chama negação. Negação. Negação, não. E eu conheço a Mary há um bom tempo. E pronto, ela topou de participar na mesa de Conexão Eureka. Vamos chamar você várias vezes. Que bom. Estou muito feliz de estar aqui. Já quero agradecer o convite de todos. Desejar uma boa noite aos ouvintes da Rádio Eureka. E estou muito feliz de podermos falar, né, de um assunto tão relevante que é a ansiedade, né? O nosso país, o Brasil, é o primeiro no ranking aí, com maior quantidade de pessoas ansiosas, né? Quando falamos pessoas ansiosas com transtorno de ansiedade. Então, falar sobre esse tema realmente é muito importante. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui hoje. Que tem um ranking mundial da crise da ansiedade? Tem uma pesquisa. E o Brasil está no topo aí. Uau! Com maior quantidade de pessoas com transtorno de ansiedade. Então, para vocês verem o quanto é sério, né? E o quanto é importante falar sobre esse tema. Sim. Beleza. E o que é a crise? A crise de ansiedade, a crise transtorno? De ansiedade. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre o que é ansiedade primeiro, né? Sim. Porque muitas pessoas, principalmente quando eu pergunto, trabalho muito com crianças, com adolescentes, trabalho também com adultos, e eu pergunto, o que você acha da ansiedade? Isso é bom, isso é ruim, né? Como é que você vê a ansiedade? E as pessoas, na maioria das vezes, veem como ruim por causa do transtorno, né? Mas a ansiedade é uma resposta natural do nosso organismo que nos prepara, né, frente a situações ameaçadoras. Claro. Então, é uma resposta natural. Todos nós sentimos ansiedade, né? Então, o cérebro aí dispara, né? A amígdala cerebral dispara todo um comando para o nosso cérebro e nos prepara diante de uma situação de ameaça para correr ou para lutar. Claro. Digamos que você está na rua e você se depara com um cachorro com a cara raivosa e vem em sua direção. Então, o cérebro ele manda ali o sinal, né? Você interpreta como uma situação de perigo, então você se prepara para correr ou para lutar, né? Pegar uma pedra e arrumar no cachorro. Então, isso foi importante para a sua sobrevivência. Só que no transtorno de ansiedade, isso fica exagerado. A frequência e a intensidade com que você fica em estado de alerta é intensa, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, né? Que a pessoa sente a ansiedade em vários contextos, em várias áreas da vida e traz um prejuízo grande porque está exagerado, né? Então, a ansiedade é natural, porém quando está em desequilíbrio, que aí sim configura um transtorno. Esse desequilíbrio que você falou, são determinados, que são hormônios que o cérebro emana? Como? Tem a questão bioquímica dos hormônios, na questão da ansiedade, dispara aí, né, o hormônio do cortisol, né, e da adrenalina. Esses hormônios, ou essa crise, esse transtorno, é um problema mais físico ou é um problema mais emocional ou seja, pode ser uma pessoa que já tem uma alteração nos hormônios ou primeiro vem a questão emocional que provocou essa alteração? Pode, ó. A ansiedade tem alguns fatores, os fatores ambiental e os fatores, né, hereditários. Isso. E tem a questão bioquímica também, que pode estar alterada, né, elevando aí os níveis de alguns hormônios, como cortisol e hormônio, que pode proporcionar também. Mas também tem a questão, né, genética, que um dos seus familiares próximos, digamos assim, um pai ou a mãe, teve um transtorno de ansiedade.
Então, a probabilidade da pessoa ter esse transtorno é maior do que a pessoa que não teve, né, familiares próximos com transtorno. Então, Meire, então meu pai ou minha mãe teve um transtorno de ansiedade. Isso quer dizer que eu vou ter? Não quer dizer, mas existe uma probabilidade maior. Então, a pessoa deve ficar no estado de alerta e se cuidar, né, para que não desencadeie aí um transtorno. E também tem as questões ambientais, né, que é o contexto social onde estamos inseridos. A depender desse contexto, que pode ser adoecedor, contexto tóxico, né, de muita pressão psicológica. Então, isso pode levar também com que a pessoa desencadeie um transtorno de ansiedade. Claro, se estava meio, como, isso estava meio oculto, meio aí, se você vai para um ambiente que não empurra para esse lugar, lugares mais perigosos dá mais ansiedade, seria lugares mais calmos, natureza, tal, diminui um pouco essa situação independente. Sim, tem a questão do fator genético, mas também tem a questão ambiental. Então, pode sim desenvolver, sim. Em relação, né, atendo a muitos adolescentes, então quando eu vou pesquisar o histórico de vida, né, e vejo muitos conflitos familiares que serviu de gatilho para desencadear aí a ansiedade, né? Então, como você vê que o contexto ambiental também é muito importante aí. Qual é a diferença quando você fala de essa situação de ficar em alerta? Qual a diferença, ou como eu posso saber que é uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico? Porque eu já passei, né? E acho que algumas pessoas passaram. E uma vez teve um amigo que me falou: não, você está passando por uma crise de ansiedade. Eu achando que era uma crise de pânico, entendeu? É igual? Olha, o que é uma crise de ansiedade, né? Uma resposta exagerada frente a uma situação desagradável. Na ansiedade aí temos alguns sintomas, algumas características, apresentar nervosismo, né, pensamento exagerado, de preocupação, a pessoa não consegue relaxar. Então vem os sinais e os sintomas mais acentuados, onde a pessoa não tem recursos para lidar com isso, né? É uma crise. Assim, a síndrome do pânico, né? Você pode ter um momento de pânico no momento da ansiedade, né? Que o pânico não é só característico da síndrome do pânico. Acontece em outros transtornos. Porém, na síndrome do pânico, a pessoa ela sente um medo exorbitante, né? Porque vem aí tudo junto. As reações fisiológicas, coração acelera, palpitações, vem a sensação de que está saindo do corpo. Então, todas essas reações fisiológicas, juntamente com a parte, né, o cognitivo aí, parece que está perdendo o controle, parece que vai enlouquecer. Então, tudo isso causa um medo muito, muito grande e a pessoa sente medo de sentir isso novamente. Então, ela evita alguns lugares com medo de sentir aí, né, a síndrome do pânico. Na questão da ansiedade, o pânico pode vir de forma, né, a gente está aqui e... Do nada, claro, total. Pode acontecer uma crise de pânico. E na ansiedade tem muito os pensamentos, né? Você fica ali com um pensamento normalmente disfuncional, no qual você não consegue relaxar. A frequência e a intensidade, né? E TAG, transtorno de ansiedade generalizada, acontece em vários locais, em várias áreas da vida, na questão de trabalho, questão de relacionamento. A pessoa ela não consegue relaxar. Aí vem alguns sintomas que eu utilizo bastante, esse baralho aqui dos sintomas físicos da ansiedade. Uau, que massa! Que lindo! Aí eu peço, né, pro meu paciente, porque muitas vezes as pessoas não sabem na hora falar direito os sintomas que sentem. Aí eu peço. E aqui dentre eles tem formigamento ou dormência nos braços e pernas, tremores nos pés ou pernas, dor de cabeça, coração acelerado, sensação de tontura, sensação de calor, o rubor, né? Sensação de pontada no peito, sensação de aperto no peito, diarreia, agitação, suor nas mãos ou pés, boca seca, náusea, tremores nas mãos ou braços, dificuldade para engolir, né? Tem gente que relata muito sobre essa dificuldade de engolir, ou então a sensação de bola na garganta. Sim. Sintoma de ansiedade. Sensação de nó na garganta, né, como eu acabei de falar. Sensação de falta de ar, que é um dos causas muito incômodo mesmo. Sensação de sufocamento, tensão muscular ou rigidez, calafrios, sensação de fraqueza. Então você vê que são muitos sintomas. Quer dizer que as pessoas que sentem, vai sentir todos esses sintomas aqui? Não quer dizer, né? Uma ou outra. Mas tem os mais frequentes, né? A dificuldade respiratória, coração acelerado, a sensação
de que está enlouquecendo. Tem esse Sofia. também, que eu utilizo bastante, que é o baralho dos pensamentos ansiosos. Todo nasce do pensamento, né? Exatamente. Todo. Exatamente. Tipo, a crise é provocada por às vezes um pensamento só pode provocar todos esses sintomas. Perfeito você falar isso, porque eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. E a gente fala muito sobre pensamentos, sobre as emoções, mas porque realmente o pensamento desencadeia a emoção que leva a um comportamento. Então, como na ansiedade a pessoa está preocupada exageradamente no que vai acontecer, né? O futuro, né? Aquilo do futuro. Então, muitos pensamentos disfuncionais rolando aí, né? Que vai influenciar toda essa dinâmica aí da emoção e do comportamento. Então, um dos pensamentos ansiosos vai me dar um branco na cabeça durante a apresentação. Adolescentes. Pensa bastante, muito isso. É difícil me sentir calmo. E realmente a pessoa nesse transtorno tem Ele dificuldade... chega muito nervoso para armar a rádio. Vamos vendo aí. Vamos analisando o Santiago, sim. Tem dificuldade de relaxar. Sim, vai levantando a mão, que já sentiu isso. Tipo, Santiago, Sofia. Vai. Próximo. E se as pessoas notarem que estou nervoso, as pessoas vão me julgar de forma negativa. Então tem muitos pensamentos aqui. Por vários contextos, né? E se eu for demitido? No contexto de trabalho. Sofia, tem medo de ser demitida da rádio. Vai jogando. Vou enlouquecer. As pessoas... Santiago, quando chega aqui acha que vai enlouquecer só por colocar 3 microfones. Tudo que você está falando, não dá para ter uma conversa. Você queria trazer a Mary para falar sério e você... Não, é sério. Não, brincadeira. É bom que esse contexto a gente te ajude. Sim, né? obrigado. Aí todos esses sintomas que você... Tem um limite, né? O limite do normal para a crise, né? Isso, exatamente. Aí quando você repete e sem um contexto, né? Tipo, a pessoa fica com medo, é normal quando tem uma situação de perigo. Aí já quando a pessoa está em casa, tranquilo, do nada começa a ficar, não sei, com a boca seca, aí já tem que começar a prestar atenção. Isso, como é que a gente diferencia, né, um momento de ansiedade normal do dia a dia que vem e vai, mas não impacta no meu cotidiano, com o transtorno de ansiedade? É a frequência e a intensidade. Claro. Por exemplo, né, uma pessoa vai para uma entrevista de trabalho. Então é normal que ela se sinta ansiosa, né? É normal. Então ela vai se preocupar no que ela vai falar, no que ela vai dizer. Então ela vai se preparar para aquilo. Só que uma pessoa que tem um transtorno não vai dormir de noite. É preocupada e não... a pessoa que vai entrevistar talvez não goste de mim. Nossa, eu vou falar errado e vai dar um branco. Eu não vou conseguir passar na entrevista. Então você vê os pensamentos disfuncionais aí a todo momento. E pensando... várias vezes, né? No transtorno de ansiedade, que dura aí no mínimo 6 meses, né? Esses sintomas para ser diagnosticado. Quanto pode durar isso? Para ser diagnosticado com TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, tem que sentir aí, né? Pensamento exagerado, irritação, esquecimento, que também ocasiona bastante, por no mínimo 6 meses, né? 6 meses e por maior parte do dia. Claro. Então, aí você vê que tem uma frequência e tem uma intensidade. É diferente de um momento que você está ansioso, normalmente, né? Natural. Por uma situação, isso, já acabou. Isso. Aí afeta o sono, afeta o apetite, afeta várias coisas aí na sua vida e que traz um prejuízo muito grande se a pessoa não se tratar, né? Não procurar ajuda de um profissional da área da saúde. E principalmente tem que... eu acho que quando chega uma pessoa com esse transtorno, você como psicóloga, o que vai tratar primeiro é os pensamentos dele ou alguma medicação como para primeiro acalmar e depois ir tratando a situação dele? Ótimo. Então a gente vai identificar, né, vai fazer anamnese, investigar um pouco sobre a história de vida do paciente, para identificar os gatilhos, né? Identificar a intensidade, se realmente configura um transtorno de ansiedade, né? Sim, ou outro transtorno que também está associado muito também com a ansiedade. E aí a gente vai trabalhar os pensamentos, né? Identificando esses pensamentos. Aí eu faço muito a evidência dos pensamentos, né? Quais são as evidências a favor e contra esse pensamento? Então, nessa análise aí, a pessoa ela vai ter noção que o pensamento dela, às vezes, é só imaginário. É um pensamento que não condiz, né? Não é um fato, com a realidade, perfeito. Então ela vai ter noção, ele vai começar a perceber que
a nossa mente nos engana também, né? A gente acredita em coisas que às vezes não é real. O tempo todo, eu acho que a mente não sabe. Eu sempre falo isso, porque eu passei por muitas situações, principalmente também a ansiedade, muitas coisas. E eu sempre falo, para mim a mente é nossa pior inimiga, mas total, eu tenho certeza de várias experiências, de várias coisas, que assim, pode ser nossa melhor amiga, mas é nossa pior inimiga. Porque tem coisas que ela fala em contra de nós que isso não é real, isso não existe. Exatamente, e às vezes a gente acredita, né? Então, se a gente se a gente não fizer essa análise aí de evidências a favor e contra esse pensamento, a gente não tem essa noção, né? Que, nossa, eu estou sofrendo por algo que está apenas na minha imaginação, não condiz. E aí, claro que tem coisas que acontecem, que tem sentido, a gente vai trabalhar aí, né? Resolver a problemática e desconstruir esse pensamento, trazer um pensamento adaptativo àquele pensamento disfuncional, né? A gente vai mudar aquele pensamento para que isso também mude o quesito emocional. A emoção a gente não controla, né? Mas a gente aprende a lidar com ela. Então, quando a gente muda o pensamento, a gente pode ter uma emoção, né, de mais tranquilidade, diferente, né, da ansiedade, diferente de gerar uma crise. Mas também tem os gatilhos, né? Tem os gatilhos do dia a dia que a pessoa que sofre tem que pode aí desencadear a crise de ansiedade, tem. E como você trabalha com ansiedade? Como você trabalha com diretamente com esses pensamentos quando você falou? Porque mudar o pensamento eu acho a coisa mais difícil, viu? Porque você pode tentar com a pessoa dar situações para tranquilizar, né? Como práticas, tem várias práticas, mas você não está na cabeça dessa pessoa, você não vai para a casa dela e quizás no momento da prática, nesse momento 1 a 2 horas, ela conseguiu se tranquilizar por X motivo. Mas depois, aquelas 22 horas a mais que você não está aí, quanto tempo demora em você fazer esse trabalho de mudança de pensamento? Como é que você trabalha isso com os pacientes? Pronto. No caso do transtorno, a psicoterapia precisa estar associada aí, né, com o psiquiatra. Tá. Entra um trabalho conjunto, né? Entra a questão medicamentosa, porque como os hormônios estão desequilibrados, a pessoa precisa, né, equilibrar esses hormônios, equilibrar o humor, para que até ela adera à terapia, porque senão está tudo desequilibrado, ela não vai conseguir aderir, ela não vai conseguir entender que a parte cognitiva está aí alterada, né? Então entra o medicamento, a gente faz o encaminhamento para o médico psiquiatra, aí ele vai passar o medicamento, né? Aí junto com o efeito do medicamento, que vai, né, ajudar aí a equilibrar os hormônios, vai baixar aí os sintomas, e aí entra essa questão, né, da gente análise de evidência, RPD, né, de 0 a 10, quanto você acredita nessa emoção? 10. Quanto você acredita que seu pensamento é verdadeiro? 10. E aí a gente vai fazendo questionamentos socráticos, né? Fazendo perguntas, aí ele vai tendo insights. Claro. E aí vai percebendo que realmente não faz sentido, né? Os pensamentos que desencadeiam a ansiedade. E essas crises podem aparecer em qualquer idade? Sim. Sim? Pode. Tipo criança também? Crianças, adolescentes, pode. Eu atendo, né, algumas crianças com questão da ansiedade, aí entra muito, né, a irritação, os comportamentos agressivos, mas pode. Crianças, adolescentes, adultos, pode. Agora já é mais comum, né? Já é mais comum, em crianças, adolescentes, todo mundo pode ter crise. Todo mundo pode ter. Pode ter, depender, né, tem os fatores que a gente já falou, mas o contexto também que está inserido, de muita pressão, contexto familiar, né, disfuncional. A violência nos jornais. Exatamente, isso, excesso de informação, perfeito. Pode desencadear. A competição mesmo, eu que trabalho com crianças, às vezes eu vejo na escola, numa atividade muito... Eu faço circo com eles, que é algo totalmente recreativo, não é parte de uma aula, né? A matemática, geografia, não. É outra coisa, é uma atividade para se distrair, para descontrair tudo. E tem muitas crianças que elas
só estão aí para competir. Uma competição absurda, né? Desde o momento que inicia a aula, só para fazer a primeira brincadeira. Sim. Quem vai começar? E é muita briga por ser a primeira para subir no tecido, a primeira para fazer a cambalhota, tem que ser primeiro. Mas também tem essa, e eles ficam mal se não são primeiros. Tem os pais também, que também podem não, por isso, mas estou falando de crianças de 10, 11 anos. Sim. Aí também tem a questão da impulsividade, né? Que é também comum. Nos adolescentes, a impulsividade é muito comum também, né? Porque tem o córtex pré-frontal deles, que é a parte responsável pela questão da inibição, né? Da emoção e tal. Tá em formação. Então, já tem naturalmente essa parte, né? Da impulsividade. Aí, associado com um transtorno, só piora, né? Imagino. E esses medicamentos que você falou, que você acompanha, não, com o psiquiatra, quais seriam? É isso que eu prefiro não citar nomes, não, porque como os médicos que indicam, né, aí já é uma parte de um outro profissional. Psiquiatra. Isso, médico psiquiatra. Mas pode ser, eu que sou mais da área natural, a gente pode tratar com medicamentos naturais, com coisas para relaxar de jeito natural, que não seja algo químico. Que não seja químico. Pode ser que funcione em algumas pessoas, associado, claro, né, com atividade física, alimentação equilibrada, momento de relaxamento. Você quer perguntar por drogas, né? Usa. Quer perguntar? Não, porque eu sou mais da área homeopática, sou mais da área de beber um chá. Eu acredito muito nas plantas e o poder das plantas. Não estou falando de droga. Mas também falaram que a maconha ajuda. O azeite, né, o óleo THC, já tem vários estudos. Não sei se para transtorno se usa, mas eu acredito mais na coisa natural. Ou fazer meditação, ou fazer um reiki, ou ir a ou estar em contato com a natureza. Eu sou mais dessa área, por isso estou perguntando se nesses casos se usa ou não, ou se tem que ser algo químico. Eu sempre indico, né, o médico psiquiatra. Mas possa ser que funcione. A depender do nível da ansiedade, possa ser que juntamente, né, com a psicoterapia, com outras práticas, né, de autocuidado aí, e associada aí os medicamentos naturais, possa ser que ajude, a depender do nível, né, da ansiedade. Conjunto, nada solitário, né? Assim, Tem alguma dica para a pessoa que está passando por uma crise? Uma crise? Tenho sim. Fica calma. Uma pergunta. Esse momento de crise, né? Quando chega, esse momento de alerta, quanto pode durar? Pode durar? De 15 a 40 minutos. Esse seria o máximo? Alguém que passa mais de 40 minutos já está grave? Normalmente a crise de ansiedade 15 a 40 minutos, né? Que já é grave, né? Já já sei. Tudo que a pessoa sente nesse momento aí é muito assustador para quem sente. Só que o que acontece? É por isso que a pessoa realmente tem que buscar ajuda, porque no início ela pode ter recursos para poder lidar, né, com isso. Sim. Só que como não foi tratado, vai se agravando, vai evoluindo. E aí ela perde o controle sobre isso. Porque o que a gente faz também, né, na terapia? Identifica os gatilhos, aí psicoeduca, claro, né, o paciente a respeito do que é ansiedade, quais são as consequências, os sinais, os sintomas, e ajuda ela a identificar no início da ansiedade. Quando está iniciando, tem gente que começa a tremer os pés. Sim. Aí fazer a técnica logo no início. Porque tem pessoas que querem fazer técnica de respiração quando a crise está bem já acentuada. Tá bem alto, aí não consegue, não consegue relaxar. Então, observar, né, para quem está nos ouvindo agora e se identificou com os sintomas aí da ansiedade e acha que tem pode ter um transtorno, a dica sempre é procurar ajuda, né, de um profissional. Mas se está ainda no início, e ainda tem um controle, observa como é que funciona isso no início. Fazer técnicas de relaxamento, respiração diafragmática, focar bastante na sua respiração. Porque, né, a gente hiperventila, aquela respiração, né, dificultosa, e isso causa um certo desespero. Causa um desespero. Então, quando a gente respira corretamente, né, isso promove uma autorregulação e aí a gente consegue relaxar, consegue se acalmar. Então, fazendo isso no início, né, possa ser que não vire uma crise. Claro. Atacar no início, né, ou parar. Identificar logo no início e ter recursos para lidar com isso. Tá.
Mas se passou esse primeiro momento e essa pessoa não fez essa respiração, pode, não sei, antes desses 40 minutos conseguir frear isso ou não? Ou já está, já começou, vai ter que esperar a que inicie, tenha seu ponto maior, então, pare e já. Ela vai tentar focar aí na respiração, né? Pode ser que encontre tecidos, que acalme, colocar uma música que promova, né, um relaxamento. Se está em algum lugar público, que normalmente a pessoa, né, que vai ajudar tem que estar calma para poder também passar, né? Essa confiança, exatamente. O que acontece? Todo mundo se desespera. Sim. Às vezes junta muitas pessoas, dificultando, se a pessoa está com dificuldade de respirar, piora. Claro. Então, a pessoa que vai ajudar, procura estar calma, né? Tirar a maior quantidade de pessoas para que ela possa respirar mais e aí auxiliar ela nessa respiração diafragmática. Respirar, normalmente eu falo para os meus pacientes, né? Inspira, né? Em 4 segundos. Aí eu faço junto com ele, que é para ele, né, pegar. Segura em 2 e expira em 6, né? Aí a gente faz junto. Aí vai fazendo e realmente promove o relaxamento. Tem pessoas que conseguem relaxar logo e tem pessoas que é com a prática mesmo, né? Mas realmente promove. Tem pessoas que dá até um soninho assim, porque realmente relaxa. Por isso, prestar atenção na respiração sempre, que se utiliza também na meditação, né? Para você tentar não pensar, né? Isso, perfeito, porque Santiago. Aí volta sempre o pensamento, aí tem que focar de novo na respiração, né? Porque na crise a pessoa tá ali morrendo de medo, né? Tô ficando louco, vou morrer, tem um infarto aqui. E o coração acelerado, então foca na parte, né, dos pensamentos e foca na reação fisiológica. Então isso causa muito pânico, né? Causa muito medo. Então, se ela focar no exterior, em vez do interior, aí ela consegue lidar de uma forma mais positiva com esses momentos. Tem outra técnica também, né, que eu utilizo. Eu peço para o paciente observar 5 objetos, né? Estou lá no consultório. Me fale 5 objetos que você está vendo aqui. Eu estou vendo a mochila, estou vendo, né, a xícara, estou vendo o computador, estou vendo a planta, o microfone. 4 cores: amarelo, vermelho, branco e verde. Agora 3 sons, né? 3 barulhos que você consegue ouvir agora. Eu estou ouvindo o som de pessoas, né? Estou ouvindo som de música, ouvi agora alguém gritar. Agora 2 cheiros, né? E a pessoa vai tentar identificar cheiro de comida, né? Cheiro de refrigerante e um sabor. Aí normalmente o sabor que vem ali à mente, né? E a pessoa fala, Coca-Cola, por exemplo. Então, o que ela está fazendo? Ela está tirando o foco do interior e focando para o exterior. Então, isso promove também um relaxamento. Tem um estado de presença. Né, isso. Tem o mindfulness também, que é a atenção concentrada, né? No aqui e agora. Então, muito bom, muito bom mesmo. Então, as pessoas se concentram, né, na respiração, passa a identificar o pensamento. Se vier algum pensamento disfuncional, pronto, aceite, perceba que tem um pensamento e volte a se concentrar na sua respiração, né? Aí tem alguns comandos que a pessoa faz, mas você pode fazer isso na hora do almoço, né? Se concentrando no sabor, no cheiro, na textura, na cor do alimento. Então você está focando no aqui e no agora. No aqui e agora. Então, né, os pensamentos não tá ali a 1000 por hora, deixando você, né, mais ansioso. Pode fazer no banho, focar no cheiro do sabonete, né? Na água correndo no corpo, na temperatura. Então, promove o relaxamento. E a gente está vivendo numa sociedade muito acelerada, né? Muito, né? Muito acelerada. As pessoas cada vez mais comprometidas com coisas, com trabalho. 24 horas com WhatsApp, Instagram. Exatamente, perfeito. Perde muito tempo, né? A questão aí é o equilíbrio, né? São boas as redes sociais, mas é o equilíbrio disso tudo aí. Então acaba perdendo muito tempo e deixa, né, de ter momentos prazerosos que contribuem com o relaxamento. Perder o foco, né, na vida, né? Sim, fica também. nas redes sociais, né, Sofia? Fica nas redes sociais e perde tudo o que está acontecendo ao redor. Eu nem uso, vou estar no computador o tempo todo. Minha atividade é relaxante, eu subo no tecido, acabou. A Sofia está fazendo um exercício agora que é responder as minhas mensagens 1h30 depois. Diz que está funcionando bem para ela. Muito bom, porque eu relaxo primeiro, porque as perguntas deles ficam... São profundas. Eu relaxo, respiro e depois respondo com muito amor, porque senão... Como é que isso funciona para você, Santiago? Esse exercício dela de responder... Olha a crise de ansiedade dele. Me dá raiva.
Tá vendo que é bom trazer ela? Aí quando ela não responde, eu começo a pensar nas cores. Eu vou começar a fazer isso. Comece com a técnica. Nós vamos começar com 16 cores, esperando a resposta de 16 cores, 54 aromas, para ela responder. A crise de ansiedade tem horário? Ou tem um horário que é mais propenso ou é em qualquer momento? Não, qualquer momento. Qualquer momento a crise de ansiedade pode acontecer, né? Na noite não se intensifica? Na noite sim, eu acho. Nas minhas cenas na noite, às vezes. Não sei se era crise, mas aparecia tipo talvez pensamento porque, na noite. Seja o momento que a pessoa tem mais tempo, digamos assim, né? Durante o dia está acelerado ali, trabalhando, isso, quem estuda. Coisa. Então tem a questão do pensamento ali, tem. Mas como está envolvido em outras atividades, tem menos tempo para se pensar. Então à noite, aquele momento, né? Que acentua ali mais os pensamentos. Mas tem relatos que a pessoa dormindo e se batendo, né? Questão da ansiedade mesmo acontecendo aí. Não, isso eu não sei, não. Não, assim bater? Isso não. Mas se ia ter pensamentos assim de criar uma, não sei se chamá-lo crise, mas eu já teve isso. Mas a gente vai procurando as saídas. Sim, claro, que bom. Que bom, é isso que estamos falando com a Tati Curi outra vez, né? Que ela é mais desligada com as redes sociais. E aí é isso, né? Um pouco tentar se desconectar. Eu peco disso, na verdade. Tem momentos que eu estou com muita coisa e eu tenho que me cobrar. Minha esposa às vezes me cobra de tentar deixar o telefone, responder alguma mensagem. Hoje foi massa. Hoje eu mandei uma mensagem para a Sophie. E aí eu coloquei o telefone no bolso, peguei a moto e andei 20 minutos. Aí parei a moto, aí já estava a mensagem. Estava procurando uma coisa. Tá vendo que eu esqueci? Tá vendo? Tá vendo? Esqueci. Não, era da crise da ansiedade. Aqui, ó. Vai, fala que agora vai lembrar, porque estava falando uma coisa e queria perguntar para ela. Continua. Não, eu acho o assunto super interessante. Isso, aí lembrou, peraí. Das redes sociais. Sim. Você acha que agora com todo esse... Tem um monte de coisas tecnológicas, aumentou ou não tem nada a ver? Sim, o excesso de informação, né, também contribui bastante. Tem muitos relatos também que a pandemia funcionou, né? Foi um gatilho aí muito grande para os transtornos mentais. Sim, né? Aumentaram mais as... Imagina o pânico de pegar Covid, a pessoa não sai de casa, fica de pessoas tempo todo nas redes sociais, não sabe quanto tempo vai durar. Exatamente. Essas coisas todas se intensificaram. Então, né? Foi gatilho mesmo para ansiedade e para outros transtornos também, né? Depressão. E tem muitos relatos que eu percebi depois da pandemia. Assim? E as redes sociais também agora com essa pouca autoestima, talvez, de algumas pessoas, coloca uma foto e cadê o like, aí fica ansioso, fica triste, fica com tantas emoções. Ai, tua foto teve 150 curtidas, a minha teve 2. Sim, isso... Não é? Sim, também. E também acontece que principalmente os adolescentes, né, com muitos influencers aí digitais, mostrando só a parte maravilhosa da vida, né? Essa também, né? De ser. Isso é incrível, né? Isso aumentou muito nesses últimos anos. Então, nas redes sociais eles têm e eles são, né? Então, como é que fica os adolescentes, né? Vendo tudo isso. Né? Querem ter e querem ser também. Então, quando se depara com sua realidade, que muitas das vezes é totalmente diferente, aí acontece uma frustração. E se não lidar, né, bem com isso, pode sim gerar um transtorno de ansiedade. Isso né? Com essa comparação, com querer ter coisas o tempo todo comparação, né? Agora todo mundo mostra tudo da vida. Exatamente. Você já sabe tudo da vida do outro. E aí já mexe com a autoestima, né? Que principalmente na adolescência já é bem comum isso aí, a autoestima ser bem abaixo, né? Aí vem esse processo de comparação, de querer ter as coisas que muitas vezes não tem, se deparar com a realidade pode ser muito sofredor. Pois é, né? A outra vez o Neymar colocou que tinha perdido, sei lá, $500,000 num cassino, né? E achou graça. Não digo que esteja errado, mas do outro lado tem uma pessoa que fala, porra, como a realidade é tão diferente, né? Tão diferente. Né? Então tem pessoas que não vão saber lidar com isso, né? E pode ser desencadeante.
a depender da interpretação, né, que a pessoa faz disso aí. Que o negócio é a interpretação que nós fazemos. Aaron Beck, né, que a gente diz que é o pai da TCC, terapia cognitivo-comportamental, ele fala a respeito disso, das nossas interpretações, que o problema em si não é o fato que acontece, porque a gente percebe, né, que tem pessoas que passam pelas mesmas situações, por exemplo, um acidente de carro. Tem pessoas que vão ficar traumatizadas pro resto da vida, não vai querer mais andar de carro, não vai querer, né, dirigir. E tem outros que não, que vai ressignificar aquilo ali e vai seguir a vida. Então é a interpretação que nós fazemos dos fatos que pode ocasionar esse nível de sofrimento e que pode levar, né, a ter um transtorno mental mesmo, ser um gatilho aí. Mas isso depende muito como a gente foi criado em casa, né? As crenças desenvolvida desde criança também tem muito a ver. Como a família consegue resolver os problemas ou não. Sim. Se você já nasce com uma informação depois, né? Mas tem muito problemas novos, né? Que a pessoa cria uma fobia do nada, que não... Alguém, como a Mary falou, teve um acidente de carro. Na história todo mundo teve e a pessoa falou, a partir de hoje não ando mais de carro. Não dirijo mais, não dirijo mais, pronto. Aí já criou uma resistência ao uso do carro que não vem de geração em geração, uma coisa que apareceu do nada. E que muitas vezes não consegue ressignificar, né? Se não procurar uma ajuda mesmo de um profissional para ajudar a ressignificar isso aí e a lidar com esses traumas. A pessoa realmente pode nunca mais voltar a dirigir, por causa do medo, né? Ela passou a ter. Claro. O medo. Um grande monstro. Pode ser, né? O grande monstro. O grande monstro, medo. Mary, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar você aqui na mesa. Volte mais vezes para tratar o Santiago, que a gente está muito feliz. Sim, nós hoje descobrimos que o problema é Sofia, né? Mas tá. Eu que agradeço, Santiago, e ressalto assim a importância, né? Porque aqui a gente está falando um pouco e está dando várias dicas, mas nada disso substitui uma psicoterapia, né? Substitui as pessoas que sentem algum transtorno procurar um profissional. E a psicoterapia ajuda bastante, porque o psicólogo vai ajudar nessa pessoa, vai psicoeducar a respeito do transtorno, vai ajudar a identificar os gatilhos, vai ensinar técnicas para ele utilizar quando precisar, ressignificar as emoções, né? Encaminhar para um outro profissional, caso seja preciso. Então, eu fico muito feliz de ver também que a psicologia está ganhando um espaço maior, né? Que ainda existe muito tabu, infelizmente, a respeito da terapia, a respeito dos medicamentos, e é importantíssimo. Total. Se todos soubessem, fazia a terapia, porque promove autoconhecimento. Então, tem pessoas sofrendo horrores pelo fato do preconceito de buscar um psicólogo, né? Então, gente, lá na Argentina, eu acho que 90% das pessoas fazem terapia. Que maravilha. Juro, conhecendo muitos. Eu acho que a Argentina é o país com mais pacientes de psicólogo, né? Espanha, acho que é Espanha, Argentina. As pessoas, é normal, a gente já nasce com isso falando, você vai... Na nossa adolescência ou criança, tipo, falando, não estou fazendo... E a gente vai passando... Já é cultural, né? É normal da vida. E é quase... Não por dizer normal, mas é mais difícil achar pessoas que não estão fazendo terapia. Que parte deixa, e se fala muito assim como abertamente. Aqui não sei, aqui tenho pouco tempo em comparação com... Aqui ainda não, mas espero que a gente chegue nesse momento, né, das pessoas valorizarem, né, a psicologia, entender que é super importante, que é necessário para autoconhecimento, para lidar com transtornos. Então, você que está nos ouvindo, que se identificou, que tem outros transtornos mentais, procure a ajuda de um profissional capacitado. Você não precisa estar sofrendo, né? Isso, sozinho. Não tem sentido nenhum. Tem sentido. Você faz mal para ele mesmo. Exatamente. Peça ajuda para você viver com mais qualidade de vida. Passa seu contato aí para as pessoas. psicóloga.mary Meiriana Vaz. Peraí que é difícil. Meiriana Vaz, Fala de novo. Meiriana Vaz. ANNOVAIS. Esse é seu Instagram. O Instagram e o telefone? O Instagram. O telefone é 719-9644-7692. Exatamente, perfeito. Mary, muito obrigado novamente e por favor, as portas, o microfone está aberto para você.
para preparar o próximo assunto super interessante. E quem tiver dúvidas sobre esse assunto ou quer falar de algum outro assunto, tirar uma ideia de um próximo assunto. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Já estou aqui na expectativa do próximo momento com vocês. Maravilha. Mary, muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada. Valeu. Já voltamos com a banda Néctar Brasil. Dear plugger, you didn't turn the cover. The first song's called Hello, but you don't bother. Because you never, ever, ever give a mother. You just chew it to the bone and have another.